Então vamos lá. Vamos começar a compreender um pouquinho. Para nós entendermos a nossa terceira para uma quarta dimensão, nós teríamos então que puxar as linhas de comprimento e largura desse quadrado. Ao puxar, nós geramos então um cubo. Ok? Nós geramos esse cubo. Um cubo tridimensional, que dá forma e origem às nossas realidades. Ok? Ao puxarmos essas linhas através dessa largura, as larguras se refletem em uma profundidade. Dessa forma, nós temos holograficamente um plano tridimensional. Vamos imaginar assim, se tudo se reflete através do eixo de luz, vamos imaginar aqui. Luz, a mesma luz que ilumina e interfere nos habitantes bidimensionais, também cria forma e autoprojeta para nós. Perceba, creio que vocês possam estar vendo as sombras. Dependendo da forma e da luz em nível espelhado, o nosso plano tridimensional desse cubo, ele se autoprojeta milhares de vezes, dependendo da espessura e da forma da luz. Ok? Mais próximo, maior, mais longe, menor. Depende. Tudo é uma questão de perspectiva. E assim eles continuam se multiplicando. Lembre-se um pouquinho daquele desenho lá da Flor da Vida. Então, todo o universo ele vai se multiplicando nesse espaço. Ok? Ele se autoprojeta, a sombra projeta sobre si mesma holograficamente. Ok? Então, sempre vai se projetando holograficamente. Vamos entender dessa forma. Se um desenho em 2D contém o 3D, toda a questão perspectiva dele contém um ao outro. Se tudo contém um ao outro numa questão de perspectiva holográfica, isso quer dizer também que nós coparticipamos de outras linhas de dimensão, que nós chamamos de dimensão, nós já chamamos de dimensão. Mas nós não temos, nem eu posso te mostrar essa outra dimensão. O que podemos falar e conjecturar hipoteticamente é que possa existir uma quarta dimensão. E como que a gente pode pensar nessa quarta dimensão? Para imaginar, nós não podemos imaginar essa quarta dimensão nem para lá, nem para cá, nem assim. Nós temos que pegar todas essas linhas e puxá-las em vértices de linhas retas para cima, projetando a si mesmo, como eu fiz na sombra, projetando a si mesmo. Assim como o nosso plano tridimensional contém e interpenetra todas as formas, então dessa forma nós geramos um hiperespaço, um hipercubo, ou um tesseract. Ok? O hipercubo, um tesseract, que continua refletindo sobre si mesmo holograficamente pelo espaço. Ok? Sempre se autoprojetando. Não é possível eu explicar para você como isso acontece. Tinha que te mostrar. Mas, na verdade, nós estamos limitados em nossa terceira dimensão. Então, como somos seres limitados em uma terceira dimensão, o que nos resta é imaginar as linhas e os vértices que isso vai entrando e se conformando entre toda a estrutura do seu espaço-tempo. Então, vamos aqui. Um ser tridimensional como nós vai decidir, por alguma razão, caminhar no seu hiperespaço, quer dizer, fazer uma viagem interestelar aqui, ou aqui, ou aqui. Nós somos limitados em uma terceira dimensão. Isso quer dizer, então, que qualquer universo sobre a projeção de si mesmo é uma projeção única de si mesmo, limitada em terceira dimensão. O que muda é o seu fator mental sobre a perspectiva do todo, ok? Quanto mais perspectiva, quanto mais
uma civilização, um planeta, ele tem essa perspectiva evoluída, mas ele recebe desse fluxo, lembra do Joãozinho? Ele recebe desse fluxo a sua evolução. Isso então pode ser, vamos dizer assim, vamos conjecturar aqui, pode ser que exista planetas mais desenvolvidos, como já falamos nos primeiros capítulos, como nós falamos sobre algumas histórias da construção da humanidade. Então, pode ter, mas o que faz uma raça, um ser, uma civilização ser mais avançada que outra? Ela é de outra dimensão? Não. Ela compartilha a sua mesma ideia dimensional. A questão é que a sua mente consegue projetar-se e evoluir para acessar ondas ainda mais profundas, fora da sua limitação. Então, supondo que um ser, ele quer experienciar, experimentar, pesquisar o seu universo, ele marca um ponto. Aqui. Vamos colocar eu. Melhor, vamos fazer aqui no quadro. Ele marca um ponto aqui. Ele quer experienciar, quer dizer, ele quer verificar o seu universo, ok? Então ele vai andar. Ele marcou aqui e começou a andar. Quando ele começa a andar, logo vai passar um tempo, ele vai voltar para o mesmo ponto. Isso quer dizer que os cosmólogos nos informam que nós participamos de um universo curvo, talvez. Se ele é curvo, isso quer dizer então que ela é limitada em terceira dimensão. Se ela é limitada em terceira dimensão, ele se expande para uma quarta dimensão, no qual nós compreendemos como tempo. Então vamos lá. Se ele vamos supor aqui que ele está indo, e logo ele retorna para o seu mesmo eixo e percebe que, na verdade, tudo é igual. Às vezes eu brinco falando que as pessoas querem, eu quero sair daqui, quero mudar de vida, quero... se eu pudesse ir para outro planeta. Pois é, não vai ter muita diferença não, viu? Tudo é tridimensional. Agora a questão é, quanto mais evoluído for uma raça, eles terão problemas inerentes à sua evolução. Então você tem que estar preparado. Se você está aqui, se você escolheu estar na cidade que você está, no país que você está, falar a língua que você está, é porque é inerente ao seu nível de responsabilidade. Você querer ir para outro, você só vai simplesmente acarretar mais processo, mais problema, através daquele nível de responsabilidade que aqueles habitantes, ou que aquele país, ou que aquele planeta compõe. Ok? Então, se o universo pode estar envolto de si mesmo como uma esfera, isso quer dizer que todas as coisas estão contendo e interpenetrando dentro dela, que é o que chamamos de quarta dimensão. Toda a estrutura holográfica do nosso universo, ela está contendo e interpenetrando em tudo. Então ela adentra e sai. Então ela adentra e sai. Isso quer dizer então que se formos pensar em questão de universos, tudo isso aqui é universos, galáxias, sóis, ele está entrando e saindo. Então, num pensamento mais profundo, será que nosso universo, os universos, todos eles, a sua expansão, na verdade, essa expansão é um giro curvo, finito, para um centro de uma luz, como se fosse num buraco negro? E se tudo está adentrando dentro dele e sai novamente, essa cópia da cópia que adentra e sai, todas as informações são coletadas e está na nossa mente por aquilo que os cientistas no passado chamaram de inconsciente coletivo, e podemos acessar ela. Se podemos acessar, onde que estão essas informações? Como você viu no estudo, por exemplo, num buraco negro,
a sua estrutura 2D, que é chamada de horizonte de eventos, se você deixar qualquer coisa cair ali, a luz, entre aspas, ela pode sugar aquela matéria. Só que suas informações não são sugadas. Porque o que é energia? O que é energia? Energia nada mais é do que ela não se destrói e nem se constrói. Energia tudo se transforma. A sua estrutura de tempo pode ser alterada. Um objeto material na estrutura bidimensional de um buraco negro, se ele só encostar ali, ele pode ficar, na expressão dele, dá um exemplo aqui, 10 minutos, que equivale a, sei lá, 500 anos de sua Terra, do seu planeta. Ok? Por causa da estrutura de espaço-tempo, do corte que faz com que isso acelere a estrutura atômica da sua realidade. Ok? Então, a energia é tudo aquilo que se transforma. Então, as informações permanecerão aqui. As informações permanecerão aqui. Naquilo que a gente está chamando, hipoteticamente, de quarta dimensão. Ok? Então, ela está adentrando nesse fluxo. Ela adentra e sai, 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 adentra e sai. Ok? Aí nós pensamos o seguinte, se estamos nesse ciclo infinito, de formas finitas, experienciando ideias que vêm aqui, pelo que é, e que com certeza deve compartilhar de algum fluxo. Porque, deixa eu falar aqui do meu jeito, a luz tem que ir para algum lugar. Tudo tem que ir para algum lugar. Todas as coisas, a informação gerada, gravada, fica aqui, mas a luz ela tem que ir para algum lugar. Então vamos dizer que possa existir aqui um buraco de minhoca. Um grande buraco de minhoca. Que te leve para uma dimensão além da sua tridimensionalidade. Que as informações geradas pela quarta dimensão são formas induzidas para a evolução de um outro plano, que você só tem como ideia. Até mesmo porque todo esse plano, vamos chamar aqui de plano pentadimensional, nasce dele tudo aquilo que provém pela quarta e é lançada para a sua terceira dimensão. Pensamento criador aqui. Então, mais ou menos assim. Aqui você acessa essa quarta. Sobre essa quarta que é e está sendo sempre, ela puxa desse plano da ideia. E ali dentro é como se tivesse vários cubos, todos feitos, já estão todos prontos, todos em perfeito estado. Ok? Você vai acessar conforme o seu nível de realidade. Por aquilo que talvez o Joãozinho ou Joãozinhos aí estejam evoluindo. Ele aprende a acessar isso aqui e ela é uma ponte para levá-lo para aquela informação e trazer de volta para cá. Porque tudo transforma? Entendi. Uau. Todas as informações estão geradas aqui. Já é um nível de programação prática. É existencial, porque existe. Então, quem sabe, alguns, né? Quem sabe você, se estiver entendendo. Além da sua terceira dimensão, além do... Você pode sair por essa tangente. Né? Corta. A nível de singularidade. Sobre aquilo que tudo que é, era e sempre será.
Qual o primeiro passo? Querer. Aqui. Não é simplesmente imaginar e simplesmente seguir aquilo que você quer acreditar como sua própria verdade. Você tem que se expandir. Você tem que aceitar. Muitas das vezes, nós temos que aceitar abster de tudo que a gente acha que sabe. Tudo. Tudo. Destruir tudo. Tudo. Mas é porque... Tudo. Se a gente for imaginar tudo que a ciência já computou na nossa realidade, até mesmo porque se a gente for pensar em outra civilização, talvez isso aqui que estamos vendo hoje, aprendendo, e toda a tecnologia que nós temos à disposição hoje, é simplesmente sombra de um passado que foi pela sua tangente e o resultado para aqueles que precisavam evoluir está simplesmente recebendo novamente, na sua terceira dimensão, as informações que ficam geradas nesse horizonte de eventos aqui. Então recebe essas informações e materializa. Por exemplo, vamos supor, imagine comigo, só imagine, que homens do passado tinham a capacidade, só olhando os hieroglifos egípcios, você vai lá nas pirâmides, você vai ver isso, homens que estavam assim, fazendo assim, e pelo estudo, os egiptólogos, ao ler, falam assim, sabe o que ele está querendo dizer aqui? Até porque é muito, uau, muito surreal. Ele com essa mão levantada, fazendo assim, parece que ele está praticando levitação. O que é? É a capacidade que a mente tem de vencer a gravidade de estruturas sólidas. Tá. Como você lembra, né? Por isso que é necessário você rever todos os vídeos de novo, porque todas as entrelinhas já foram gravadas. No 2, no 3, na primeira aula, na segunda, na terceira. Então, é essa forma de você vencer a força da matéria. Por quê? Lembra da aula de agora? Os mesmos átomos que vibram aqui nessa taça, se você for perceber, vibram em você. A percepção dela é que muda, tá bom? Então, na verdade, você não vai levitar copo. Você vai reestruturar a sua mente sobre a estrutura do copo. Não é assim, levita copo, levita copo. Estou te dando aqui um exemplo, tá? Só para a gente ir um pouco além. Tem que ir além. Tem que ser igual o Jung. Né? Ele foi além dos estudos de Freud para compreender. Então, olha aqui. O que acontece? Então, você, na verdade, não é a taça que está levitando. É a estrutura da sua mente sobre as coisas que estão à sua volta. Então, você consegue vencer qualquer coisa porque você já contém e interpenetra em todas as coisas. Assim como o Joãozinho também contém e interpenetra na minha. E por alguma razão, ele chamou a minha atenção. Ok? Então, o que acontece aqui? Então, toda essa estrutura que está sendo gerada aqui da sua terceira, na verdade, você vai aprendendo a se conectar aqui. É possível isso? É possível pegar toda a teoria e pôr em prática? Vamos voltar para o atleta. Um olheiro está vendo um rapaz, um menino, jogando aqueles futebol de rua. Olha e fala assim, ele tem capacidade. Igual eu olhei para o Joãozinho e falei, o Joãozinho tem capacidade, o Joãozinho é diferente. Então, eu vou convidar aquele rapazinho para vir para o meu time, um grande time. O que você acha que o olheiro vai fazer? Vai investir milhões naquele rapazinho de rua, sem primeiro ensiná-lo. Primeiro, teoria. Senta aí, Joãozinho, você joga bem. Você joga bem, só que você precisa de técnica, você precisa de prática, você precisa de algumas coisas. Por quê? Porque tudo no espaço-tempo, tudo no universo é um preço, é um investimento, é um ciclo. Ok? Então, por mais que o Joãozinho jogue bem, ele tem que sentar, ele vai ter que ouvir. O Joãozinho vai pagar um preço? Lógico. Vamos supor, o preço da fama. Vai se tornar um grande jogador mundial. Os seus amiguinhos poderão ver de outra forma? A sua família, sim. É o preço que ele vai pagar. É o preço que você paga para sair da sua terceira dimensão. E muitos, talvez, já tenham até um pouco disso, só que não consegue computar. Talvez seja igual aquele rapazinho, o Joãozinho do campinho de futebol, que sabe que joga bem, mas não tem algo que empurra ele, até que alguém o veja. Entendeu? Como eu vi o Joãozinho aqui, do nosso plano bidimensional. Então, você precisa aprender aqui.
É possível? Sim. Para os que já estão chegando ao princípio 2 para frente, vamos dizer assim que está treinando sobre isso, né? Do mesmo jeito que uma pessoa está lá na academia, começou com 5 quilinhos de supino e hoje já está com 20, está indo para 30, está evoluindo, seu músculo está ganhando força, resistência, a mente também. Por que que a mente também? Porque a sua mente é imaterial, a mente não é o cérebro. Cérebro é uma estrutura física que corresponde e dá sinais de causa e efeito para o seu corpo tridimensional, ok? Ele traz essa causa e efeito tridimensional para o seu corpo. Agora, o resultado das causas de efeito, de causa e efeito, de efeito para uma causa, é o que pode fazer você transcender o seu cérebro e começar a acessar a sua mente, que existe. Só que uma mente que está atrofiada, ela permanece acreditando na sua realidade tridimensional. Uma mente que vai para uma nova experiência jamais volta para o seu eixo natural, como já dizia, em outras palavras, Einstein. Ok? Então você começa a treinar a sua mente do mesmo jeito. Para o treino de mente, o que você tem que fazer? Do mesmo jeito que um atleta segue o protocolo do seu treinador. Dieta, resistência, entender o que é dieta, entender o que é exercício. Não é simplesmente como... Deixa eu pegar exemplos do seu mundo. Vou fazer meditações, vou ali, vou... Não, não é assim. Existe mais. É outro passo. Não é algo que se ensina, é algo que se sente, é algo que precisa compreender profundamente. Então, você pega aqui essa mente e começa a desdobrar através de qual realidade? Primeiro, da sua terceira dimensão. Ok? Ele desdobra pela sua realidade de terceira dimensão para começar a entender aquilo que já sempre existiu nele, que é a sua quarta. E aí ele começa a ter esse acesso no seu horizonte de eventos. Para, vamos dizer, né, sair pela essa tangente. Ok? É possível? Sim. Se todas as coisas era e sempre será, a única coisa que muda é a perspectiva. Porque tudo é... Como o 2D contém no 3D, então gera uma ilusão holográfica, né? É uma ilusão de ótica. Você fala assim, nossa, olha só que coisa estranha. É porque existe um desenho 2D sobre o 3D. Da mesma forma que existe formas 3D mental sobre um 4D e assim sucessivamente, porque tudo está casado, tudo contém e interpenetra nesse princípio de realidade, ok? Então, como você vai evoluindo nisso, você vai entendendo que tudo que era, sempre será. Então, a única coisa que muda é a expressão da forma. Quer ver um exemplo bem prático, se você quiser entender? Um dia, essa caneta vai acabar, supondo que não tem como mais reutilizá-la. Se ela acabar, o que a gente faz com esse material? Recicla. Talvez ela vai reciclar, olha para cá. Ela vai reciclar e vai se transformar, talvez, nesse material. Por quê? Porque energia não se destrói, nem se constrói, ela se transforma. Então ela ganhou esse novo corpo. Como ela ganhou esse novo corpo, essa nova estrutura, essa estrutura dela veio dos códigos dessa informação que passou para cá. Ok? Ela contém e interpenetra nesses códigos. Então é o que Jung, por exemplo, chamou de inconsciente coletivo. Está todas as informações aqui. Ela lembra? Não, porque agora ela é um apagador. Ela tem noções que antes ela rabiscava quadro. Ela sente, ela tem pressentimentos da pré-existência. Ela... tem uma coisa que mexe comigo. Quer ver o exemplo? É como escutar músicas antigas, né? Você nasceu da década de 90 para cá. É um exemplo. Você nasceu da década de 90 para cá e você um dia, em determinado momento, escutou uma música da década de 40. Você, nossa, que dor. Nossa, isso está me dando um negócio por dentro, eu não sei explicar o que é. Vamos brincar com Jung aqui. Será que é uma lembrança? Um sentimento? A gente sabe que as memórias genéticas são passadas de geração em geração, isso você aprende aqui mais profundamente,
não dá para explicar tudo em um vídeo. Então, e aí você começa a reverberar, porque tudo é frequência, tudo é vibração, tudo é vibração, tudo é vibração. Aí alguma coisa fez você se conectar, nossa, alguma coisa fez se conectar, você vibrou nesse espaço-tempo, trouxe para sua perspectiva tridimensional, e aí você, como apagador, nossa, parece que, nossa, eu rabiscava, mas o apagador rabisca, ele escreve? Não, ele apaga, porque agora é o propósito dele. Ele já, olha para cá, ele já cumpriu o propósito dele como caneta. Agora o propósito dele é apagar. Mas ele sabe que rabiscava. Mas ele precisa rabiscar? Diga assim comigo. Não. Por quê? Ele já cumpriu. Já foi. Saiu. Ele precisa continuar a evoluir. Sabe o que é isso? Sabe esses probleminhas que acontecem na sua vida e às vezes você chora e você busca solução, você clama, tudo? Começa a ver com outra perspectiva. Comece a entender. Nossa, eu queria tanto que pessoas à minha volta compreendessem isso. Às vezes não é para compreender. Cada um passa pelo período de experienciação. Cada um passa pela dor. Quer dizer, cada um sabe a dor que carrega sobre a expressão daquilo que é. Ok? Então, um dia, talvez também, a matéria desse apagador vai acabar. E ela vai ser reciclada. Ok? E se transforma nesse material. O celular. Eu vou pegar agora o celular e vou... Não, porque agora ele tem outra razão. Ele está em outra razão. Em outros momentos. Em outra razão. Um dia, a razão dele é 2, depois 4, 6, enfim. Depende da flecha da razão dele. Então agora, ele é essa razão. E ele faz outras coisas. Supondo que ele começa a lembrar que ele apagava e tal. Então ele vai apagar e escrever na realidade dele. Hoje ele escreve como escreve uma caneta? Não. Como um apagador de um quadro? Não. Tem tudo aqui já na programação dele. Eu escrevo, eu apago, eu desligo. Você estava falando agora sobre homens. Se você for lá no Egito, você vai ver hieroglifos de pessoas, por exemplo, levitando, vencendo uma estrutura gravitacional. Nós aprendemos aí em alguns vídeos que nós temos uma chamada glândula pineal, né? E ela está atrofiada. Isso quer dizer que é uma ideia, tá? É para você começar a acessar pontos maiores. Então, se o homem tem princípios dentro de si, uma mente que não está desenvolvida, é possível desenvolvê-la novamente? Sim. Utilizando coisas que estão à nossa volta? Sim. O homem não consegue mais voar, por exemplo. Mas ele materializou essa ideia, saiu de um princípio que ele fazia como voar e materializou um avião, um helicóptero, qualquer outra coisa. Ele antigamente tinha, vamos supor, o princípio da telepatia. O que é a telepatia? A capacidade que mentes têm de se comunicar uma com a outra. Ele perdeu essa capacidade. Então, ele, através de imagens arquétipicas de informação, ele materializou o telefone. Eu posso muito bem ligar agora para alguém, ou talvez pelo Skype, ou qualquer programa de hoje, dessa atualidade, eu posso conversar com alguém por isso. As pessoas do passado, como a Nikola Tesla, ele tinha essa ideia. Por isso que ele falou que a tecnologia ia chegar nisso numa determinada época que o povo achava isso loucura. Hoje, talvez alguns olhem e falem assim, nossa, mas isso é muita loucura. Daqui a alguns anos, isso vai ser tão natural que crianças vão estar estudando isso. Por quê? Porque a própria educação vai ser forçada a mudar. Toda a realidade vai sendo forçada. Só que como faz para forçar? Tem que gerar um campo de sofrimento planetário para a humanidade passar, para evoluir. Ou reciclar. Agora vai da sua escolha, depende do seu ponto ou aquilo pelo qual você está evoluindo. Ok? Então tudo isso prossegue. Prossegue. O que era no passado ainda é e continuará sendo. Mesmo que mude a sua estrutura, a frequência muda.
A essência não. Então isso depende. Hoje eu tenho esse, poderia ter tido outro. Você tem essa estrutura atômica materializada, esse corpo, sendo homem ou mulher, não importa. Mas poderia ter tido outro. A questão é que às vezes nos faltam olhos para ver, ouvidos para ouvir e principalmente boca para calar. Por isso que a humanidade, o panorama mundial ainda está assim. Continue aprendendo e evoluindo. E quem sabe, nesse horizonte de eventos que você adentrou, você seja aquele que escutou o chamado e foi escolhido como Joãozinho e poderá sair pela tangente disso. Prosseguindo, evoluindo, transcendendo. Você está me vendo agora? A resposta é sim ou não? E se você não pode escolher, você não pode me perceber. Você não sabe se estou aqui ou não. 1 ou 0, sim ou não. A lógica binária é algo que você depende. Sem ela, você não pode ter uma única percepção. Se você me conhece pessoalmente, então você tem na imagem o que eu sou, para você agora. Se você talvez não me conhecesse e estivesse me escutando sem me ver, a sua mente ia tentar levar as minhas ondas, que é pela voz, ao seu cérebro, e assim o que ia acontecer? Ela ia buscar imagens para corresponder à minha voz. A minha voz é essa hoje, mas a frequência dela pode ser de 1 milhão de anos. Como você. Será que nós já nos conhecemos? Será que já andamos juntos? E estamos continuando nesse espiral, nesse ciclo? Mudando somente a roupa, o corpo. 1 e 0. Ser ou não ser? A matéria elétrica é como um espelho que reflete qualidades fora de si mesmo, para simular essas qualidades dentro de si mesmo. A consciência é um processo elétrico de dinâmica dupla, por meio do qual símbolos, imagens são percebidas através de condição do movimento. Você me escuta agora? O seu cérebro tenta manter o ciclo que é a lei do movimento sobre a dinâmica do pensamento. A lógica atual binária é algo que dependemos. Se pudermos basear nossas ideias em como o universo funciona em lógica binária, podemos ter encontrado uma maneira de realizar o objetivo da ciência física, para explicar todos os fenômenos físicos por meio de uma fórmula ou um princípio simples.
Walter Russell declara em seu trabalho esse princípio simples, subjacente a todos os efeitos que só podem ser encontrados na base matemática e material das ondas, indo no princípio repetitivo dessa base. A máquina ondulatória da natureza adquire as suas diferentes propriedades por causa de seus giros que criam suas várias condições, e a espiral elétrica combina esse princípio do círculo com o princípio da expansão expresso pela proporção áurea. No trabalho de Russell, a expansão é expressa por meio dessas relações das proporções de oitavação escalar. Meu querido Victor, esta é a última vez que eu vou poder falar com você durante muito tempo. Estou tentando colocar em palavras o que aconteceu. Talvez isso seja para historiadores fazerem mais tarde. Eles vão dizer que no dia seguinte, o presidente dos Estados Unidos olhou pela janela da Casa Branca e o premier da União Soviética olhou pela janela do Kremlin e viram um novo distante sol no céu. Eles leram a mensagem e talvez tenham aprendido alguma coisa, porque finalmente chamaram seus navios e seus aviões. Eu vou dormir agora. Vou sonhar com você e sua mãe. Vou dormir sabendo que ambos estão seguros. Que o medo acabou. Vimos o processo da vida acontecer. Talvez isto tenha acontecido com a Terra há milhões de anos. Talvez seja uma coisa completamente diferente. Ainda não sei realmente o que é o monolito. Acho que é muitas coisas. Uma embaixada para uma inteligência além da nossa. Uma forma de algum tipo para uma coisa que não tem forma. Seus filhos nascerão num mundo de 2 sóis. Eles nunca conhecerão o céu sem eles. Pode dizer a eles que se lembra quando havia um céu escuro, sem nenhuma estrela brilhante, e as pessoas temiam a noite. Pode dizer a eles que quando estávamos sozinhos, quando não podíamos apontar para a luz e dizer a nós mesmos, existe vida lá no céu. Algum dia, as crianças do novo sol encontrarão as crianças do velho. Acham que eles serão nossos amigos. Pode dizer a seus filhos do dia em que todos olharam para cima e perceberam que somos apenas locatários deste mundo. Nos foi dado um novo aluguel e um aviso do senhorio. O que é mais interessante é que esse processo de crescimento pode ser visto em toda a natureza, descrevendo também o contínuo exponencial de crescimento de tudo. Por exemplo, o ciclo da vida de um ser humano. As mudanças acontecem em uma série de discretos passos. Existem 4 etapas desde a infância para a idade adulta e 4 etapas da idade adulta para a velhice. Um bebê não se torna um bebê de repente. Ele cresce para se tornar um. Dizemos que a quantidade cresce exponencialmente e se multiplica a uma taxa constante em um sentido sobre qualquer intervalo do mesmo comprimento, multiplica pela mesma quantidade. Mas também essas quantidades que giram em uma velocidade constante está crescendo exponencialmente em qualquer intervalo do mesmo comprimento e que giram na mesma quantidade. O método que a natureza usa para o crescimento é como o movimento de uma máquina de posição de imagem
E nesse método de projetar uma série de fotos, é tão rápida que a ilusão do movimento é criada, assim como em qualquer vídeo. Inclusive esse vídeo que você está vendo agora é o reflexo de um processo da própria natureza expressando a si mesmo. Mais de 700 bilhões de vezes por segundo é a velocidade do pensamento que cria essa ilusão da realidade. Os processos vivos são caracterizados por uma geometria interna muito específica dessa manifestação física. A mais direta é a proporção morfológica da proporção áurea. Fibonacci demonstrou que o gráfico de populações de organismos vivos sempre seguem a série derivada da proporção de ouro. Toda vida surge em processos espirais, que são coerentes com a proporção de ouro. Assim é a vida. O pensamento da mente é elétrico. As pulsações elétricas do pensamento divididas manifestam o desejo criativo em todos os ciclos de ondas de movimento, que vibram para sempre entre as duas condições elétricas de concentração e descentralização. O pensamento concentrador é centrípeto. Concentra-se no ponto da origem, a gravidade. Ele carrega multiplicando baixo potencial em alto e o frio em calor. O pensamento descentralizador é centrífugo, expande-se para o espaço, dá origem à radiação. Ele descarrega dividindo o alto potencial em baixo e o calor em frio. Todo movimento é uma viagem contínua e bidirecional em direções opostas entre dois destinos. Um destino é o ápice de um cone, em um centro de gravidade incandescente. Nesse ponto, o movimento para e inverte a sua direção. O outro destino é a base de um cone que circunda um centro de radiação frio evacuado. Nesse ponto, o movimento chega novamente ao repouso e inverte sua direção centrífuga para centrípeta. A viagem em direção à gravidade simula a vida, e a viagem oposta simula a morte, dos ciclos de repetição eternos que juntos em sua continuidade simulam a eternidade.
As duas condições de pressão opostas que controlam os ciclos da vida, morte, de todos os corpos são: a condição negativa de expansão que empurra para fora radialmente e em espiral a partir de um zero centralizador em repouso para formar a condição de baixo potencial que constitui o espaço. E B, a condição positiva de compreensão que empurra para dentro em direção a um zero centralizador em repouso para formar a condição de gravidade comprimida que gera corpos formados por sólidos rodeados pelo espaço. O desejo da mente expressa o seu desejo através de processos elétricos do pensamento. O pensamento divide a ideia em pares de unidades de movimento de condições opostas que registram uma simulação da ideia em forma de pensamento. Juntos, o intercâmbio entre as duas condições constituem o batimento cardíaco do universo, e são iguais. Sendo iguais, são balanceados e contínuos eternamente. Enquanto a mente do Criador dividir o seu conhecimento pelo pensamento, esse movimento bidirecional continuará suas sequências de ciclos para registrar as imaginações de Deus em formas de suas imaginações. Deus, nesse tetagrama, é eterno. Se propaga. Temos um Deus para cada plano, suas mônadas. Eles se unem, um único Deus, no universo de si mesmo, assim como seu universo é eterno. Ninguém nota quando nós partimos. Quer dizer, o momento em que realmente escolhemos ir. No máximo, você pode sentir um sussurro ou uma onda de sussurro descendo sinuosamente. Meu sobrenome é Salmão, igual ao peixe. Primeiro nome, Suzy. Eu tinha 14 anos quando fui assassinada no dia 6 de dezembro de 1973. Eu estive aqui durante um tempo e depois eu fui embora. Desejo a todos uma vida longa e feliz. Each day I live, I want to be a day to give the best of me. I'm only one, but not alone. My finest day is yet unknown. I broke my heart for every game to taste the sweet. I face the pain. I rise and fall, yet through it all, this much remains. I want one moment in time when I'm more than I thought I could be. When all of my dreams are a heartbeat away, and the answers are all up to me. Give me one moment in time when I'm racing with destiny. Then in that one moment of time, I will feel eternity. I've lived to be the very best. I want it all, no time for less. I've laid the
a base da criação, é a luz da mente que a criou. Deus sobre a fonte é a luz da mente. A mente pensante de Deus é tudo que existe, a mente universal. A mente de Deus e a mente do ser é uma. O eu sou, o eu maior. Esse universo em eterna criação, que é o corpo eternamente renovado de Deus, é o produto do conhecimento da mente, expresso através do pensamento da mente. Na luz da mente de Deus está todo conhecimento, a akáshica. Todo conhecimento significa pleno conhecimento do Criador, da ideia única do Criador que se manifesta na sua criação. A luz da mente divisa e incondicionada é um estado eterno de repouso. Essa luz invisível do espírito é o equilíbrio do balanço absoluto e da imobilidade absoluta, que é a base do universo de movimento dividido e condicionado pela pressão. Nessa luz não há mudança, nenhuma variação de condição, nenhuma forma e nenhum movimento. É o universo zero da realidade. Nela estão todas as qualidades da mente de conhecimento: inspiração, imitação, poder, amor, verdade, balanço, justiça, lei, liberdade e paz, que nunca são criadas, mas são simuladas em quantidades móveis do universo, divididos em ondas de movimento que chamamos de matéria. A luz da mente é o fulcro zero, de onde a alavanca a partir da qual o movimento é projetado. A sua condição zero é eterna. O infeliz erro da ciência está em assumir que o poder que pertence unicamente ao fulcro zero da luz em repouso está no movimento da alavanca que simula esse poder. Na luz, a mente do Criador, está o desejo de dramatizar sua ideia única, dividindo sua unidade condicionada imutável de balanço e repouso em pares de unidades de condições opostas que devem sempre intercambiar entre si para buscar o balanceamento e repouso. O desejo então multiplica-se em pares de unidades, em uma infinidade de repetições eternas para dar corpos formados às imaginações do próprio Criador. Todos os corpos formados são criados à sua imagem, em qualquer universo, galáxia ou mundo. Através da expressão do desejo da luz, esse drama universal de causa e efeito é criado como um produto do conhecimento da mente, dividido pelo pensamento da mente. A causa está eternamente em repouso na unidade balanceada na luz indivisa. A causa é uma. O efeito está eternamente em movimento para buscar o balanço e o repouso no equilíbrio centralizador das duas luzes opostas desse universo dividido. Balanço esse que encontra apenas para poder perder. O efeito é dois. A luz da causa dividida nas luzes opostas do efeito é a única ocupação da mente que chamamos de pensamento. O pensamento da mente ajusta a ideia dividida em movimentos opostos bidirecional para produzir o efeito de simular a ideia, dando-lhe forma, vida. Os corpos formados são apenas com movimentos condicionados pela pressão. Entretanto, eles não são a ideia que se simulam. O pensamento da mente é elétrico. As pulsações elétricas do pensamento divididas manifestam o desejo criativo em ciclos de ondas de movimento que vibram para sempre entre as duas condições elétricas de concentração e descentralização.
Você só pode entender tudo isso se tiver respeito. Sim, eu respeito, você pode dizer. Mas escutar somente o que você acha que tem que escutar não é respeito, é egoísmo. Conforme você respeita este pensamento, mais terá concentração nela. Você consegue mesmo? Adquire. Para. Sinta tudo o que foi lhe dito até aqui e agora. Paciência, a ciência da paz, sedimento descobrir da sua própria potencialidade. Você quer conhecer a sabedoria? É conhecer-se. Ainda está travado em seu mundo? Ainda está nas paixões? Dessa forma você não irá avançar. Não tem como servir a dois senhores, ou dois espaços não habitam no mesmo corpo. O universo, para existir, pede licença ao próximo, de seu próprio verso. É a singularidade, o respeito. Reconhecer as flechas, os pontos obscuros. Quais são os pensamentos que você adquire nesse meio que você ainda vive, hein? Quais são seus elementos? Com quem você tem conversado? Somente com aqueles que entendem seu buraco porque também estão nele? Aí você tem ódio, raiva, daqueles que talvez querem te tirar do buraco? O que você tem feito pelo mundo? Existe todo esse pensamento criador para a sua realidade ser uma baseada em fractais de achismos e revoltas? Vai chegar um tempo de selecionar. Vai chegar o tempo de escolher, para todos. Se quiserem vir, então venham, com mente forte e cuidem das suas flechas. Considerem o respeito e o terão. Esse é o primeiro degrau dos iniciados, dos fortes, que adquiriram o conhecimento e ali chegaram. Um dia irão parar de pedir e vão beber o néctar dos deuses. Nossa, serão o próprio Graal e não precisarão mais sonhar com tantas medidas ilusórias da sua verdade. Nesse dia, nesse dia todos serão a fonte. Uma dica: não tente fingir para nós que somos o pensamento do Criador. Olha, sabemos muito bem, viu? Sim. Lemos 4 a 7 intenções da sua e 3 que você ainda nem sabe que existe. E ainda podemos te fechar na 12ª. Enquanto você busca o poder da terra, estamos lhe dando a chave da salvação de um poder maior. Enquanto você ainda está sendo uma matéria concreta da 3ª dimensão, está deixando de ser através dos pensamentos da 4ª dimensão. E assim, não poderá ser o que era. Dessa forma se sucumbirá a ideia. O pensamento de Deus em seu plano constitui desta probabilidade de 5ª dimensão. E ela gera esse pensamento, vai dispor sua lógica, vai gerar imagem e vai existir. O que é essa razão? Esta razão é a ideia do pensamento, que organiza elementos dissociados na pré-existência, onde você era único, puro, e volta a existir isolado depois da dissociação da matéria, que pode ser fruto de uma realidade física ou abstrata desta real 5ª dimensão. Se perdeu? Não compreendeu? Sabe por quê? É porque você sempre procura no conhecimento aquilo que ainda vai de seu próprio interesse. E estes que só procuram aquilo para afagar o seu próprio ego sempre se perdem. Não encontram e nunca encontrarão. Mesmo se a luz estivesse à sua frente, ele acharia que era qualquer coisa menos a eternidade. E assim continuaria a buscar e buscar e buscar e nunca acharia, porque não aceita uma verdade nua e imutável. Você quer uma dica? Tá bom. Então volte ao início. Sim. Yeshua, ou Jesus, dizia: quer a eternidade? Então dê tudo.
Muitos nem entendiam o que ele falava. Sabe por quê? Porque só entendiam o que era prático para eles. Achava que era algo literal, que Jesus estava os processando, enquanto na verdade era mental. Então vamos refazer a resposta de Cristo. Ou a pergunta: quer a eternidade? A busca pela verdadeira luz e não os achismos contínuos, mesmo estando no conhecimento? Então dê tudo de si. Seus medos, pavores, descrenças, apegos à família e a pessoas, achismos naquilo que você só quer ouvir o que é agradável. A busca mística pela fonte da ilusão, o oba-oba das mazelas da espiritualidade frouxa e covarde. Porque os covardes vêm pelas costas. Quer entender, transcender e evoluir? Pare agora. Deixe seu mundo tudo parado. Pratique mobilidade. Não entendeu ainda? Volte pelo menos para o início desse estudo e depois adentre ao seu primeiro grau novamente, ao seu princípio 1. Volte ao que a flor da vida diz de o primeiro amor, as primeiras essências. Às vezes é necessário olhar pela fresta do futuro para você gritar consigo mesmo no passado que deve mudar de direção para não ficar preso na ilusão. Você insiste tanto nas coisas ilusórias da Terra, por que não insiste nas coisas que são eternas, hein? Ainda não conseguiu enxergar? Então se lembre do que já lhe foi dito. Quando você percorrer toda a espiral do seu conhecimento de um plano, então sairá pela tangente. Sai pela tangente e recomeça um novo ciclo de experimentações de seu conhecimento. Aí vem imitações, incorporar, encarnar em outro plano dimensional, uma outra roupa, né? Um outro corpo. Vai, né? Uma nova esfera que vai lhe dar um novo momento desse buraco negro de telas mentais suspensas do propósito. Não entendeu ainda? Ajuda verdadeira a quem quer ouvir. Mas, juízo final, ressurreição dos mortos, o retorno do retorno, todo começo tem um fim, todo fim tem um começo. Está esperando o fim? Deixa eu te contar, o ciclo já girou, já estamos nele. Você ainda não percebeu? Talvez porque seus olhos ainda estão nas crenças limitantes. Sai pra fora, Lázaro! Deixe esta sepultura da vida. Esse é o significado da ressurreição de Lázaro. Os Lázaros, mortos em vida. Não há saídas. Não há retorno mais. Reformule agora seus pensamentos da quinta dimensão, a flor da vida. Perca tudo aquilo que ainda lhe prende ao egoísmo, ao fanatismo, à matéria, o julgamento. Já chegou a hora. A toca do Apocalipse revela sua verdadeira identidade perante a realidade. Verdade ou ilusão? Você decide.